Hoje já é quarta-feira, certo? Nós temos aí a nossa aula de ética, certo? Hoje nós iremos ver o nosso último conteúdo quando for nas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai só corrigir e fazer uma revisãozinha, certo? E assim, só lembrando que a internet hoje não está legal, né? Eu acho que faz tempo de chuva, a internet resolve piorar mais do que o que já é. Mas nós vamos continuando aqui, certo? Devagarinho, né? Até onde der certo. Temos bem pouquinho tempo já, temos só essa semana e a outra de aula, né? Já foi muita superação, graças a Deus, porque a gente está trabalhando dessa maneira, certo? Todo mundo sabe que não é fácil, tá bom? Mas que a gente se ajeita devagarzinho, tá bom? Então, hoje nós vamos para a nossa aula de ética, certo? Nós temos atividade para corrigir da aula passada, tá? E vamos ver o conteúdo da aula de hoje, certo? Lembrando que hoje, né, quarta-feira, amanhã nós temos a nossa aula de ciências, certo? E na sexta-feira nós não teremos aula, tá bom? Não vamos ter a nossa aula de oficina de negócios por conta, né, do nosso planejamento, tá? Dos professores. Ok? Então, nós, né, não teremos aula, tá bom? Na sexta-feira. Só hoje e amanhã. Não esqueçam, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aí a nossa correção, certo? Nós temos aí a página 120 e a página 121 para a gente poder fazer a correção. Não é isso? Então, lá, abram aí o livro de ética de vocês, páginas 120 e 121. Vamos lá? Vou colocar aqui no meu livro, só tem alguma sugestão de resposta, né? Só da questão 1. Questão 1, tá? Vamos lá. 1. Aprendemos que doar é um ato de amor. Faça uma lista do que podemos contribuir, ou seja, doar, para aquelas pessoas que precisam, certo? Então, aqui no meu livro, ele deu a sugestão de sangue, roupas, alimentos, órgãos, remédios, medicamentos, calçados, carinho, tempo, atenção e etc. Certo? Esse foi alguns dos exemplos, né, que ele me deu aqui no meu livro, certo? Para a questão 1, tá bom? Aí eu não sei o que foi que vocês colocaram, tá? Alguém quer falar? Tia, eu posso ler a minha resposta? Pode sim. Tia, eu coloquei assim: sangue, roupa, brinquedo, mesa e Eu não tô te ouvindo. Tá muito distante. tá. Eu coloquei assim: tia, sangue, roupa, brinquedo, carinho, tempo e atenção.
Ótimo, muito bem. Oi, Vinícius, pode falar o que é? E eu coloquei menos atenção. Pode falar. Só isso. Colocou como? Eu coloquei, tia, tudo que eu tinha falou, menos atenção. Ah, pronto, ótimo. É porque tu falou rápido, aí a tia não entendeu muito bem. Mas tá ótimo, viu? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Não? Então vamos partir para a segunda questão, né? 2. Você já doou um pouco do seu tempo para ajudar alguém? Escreva como foi e o que você sentiu realizando essa atitude cidadã. Vamos lá? Alguém para falar? Tia, eu coloquei assim na B. Hum, Sim, eu me senti uma doadora, que eu dei os meus brinquedos para uma amiga minha, que ela não tinha nada. eu sei. Ótimo, muito bem. Excelente. Vamos Tia, lá? aí eu tô Oi. pensando, né? Tia, Ah, aí eu tô pensando, né, fazer essa mesma coisa de novo, mas com outras crianças que não têm brinquedos. uhum, certo. Ótimo, muito bem. Fica muito, é muito bom, muito gratificante a gente poder fazer esse tipo de coisa, né, gente? Continuando. Alguém mais quer falar? Eu, tia, posso Pode falar? sim. Eu coloquei assim, ó. Hum, Sim, sente feliz por ter ajudado alguém. ótimo, muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Não? Ok, então, vamos lá. Questão 3. Você concorda com a doação de órgãos e tecidos? Por quê? Você concorda? Vamos lá? Alguém para falar? Eu, tia, eu coloquei assim. Sim, porque você pode estar salvando vidas. Isso, muito bem, ótimo. Tia, eu coloquei assim no meu. Hum, Porque algumas pessoas não podem comprar, aí a gente doa. isso, ótimo. Muito bem. Mais alguém? Não? Então vamos lá. 4. Qual é a importância de conscientizar a população sobre a necessidade de doação de órgãos e tecidos? Vamos lá? Tia, eu coloquei assim, para que Hum, mais pessoas tenham chances de sobreviver. ótimo, muito bem. Hum, Eu coloquei isso na quarta, a minha resposta. certo. Ah, ótimo. Mais alguém?
Não? Ok, então. 5. Apesar de um momento ser difícil, a família de uma pessoa falecida é um bem imenso a outras pessoas. Como isso acontece? Como isso Tia, acontece? Oi. tia, coloquei assim. A pessoa morre e a outra pessoa pensa em doar o que a antiga pessoa não vai mais usar. Isso. Muito bem. Ótimo. Mais alguém? Não? Ok. Questão 6. Na questão 6, ele me deu respostas aqui, tá? 6. Já tem lá, né? Coloquei doando. Pronto, ótimo. Quais órgãos e tecidos podem ser transplantados entre pessoas vivas? Aí ele vai colocar rins, pulmões, né? Os pedaços. Ainda colocou aqui entre parênteses, tá? Fígado, também os pedaços, né? Que não pode, só para completar. Engraçado, né, gente? Medula óssea, a medula tem que ser toda. E a pele. Aqui foram alguns exemplos que ele me deu da questão 6, tá, gente? Tia, eu posso ler a minha resposta? Pode. Tia, eu coloquei assim: Hum, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas e válvulas cardíacas. isso. Pronto. Mais alguém? Não? Então vamos para a questão 7. Encontre no diagrama os órgãos que podem ser transplantados, certo? Então lá tem, para vocês encontrarem, pele, córneas, medula, vou colocar do jeito que tem, tá? Pulmão, coração, fígado. Tem esses 6 nomes, tá? 6. Esses 6 nomes tem aí para vocês encontrarem nesse diagrama, tá? Na questão 8, gente, ele diz assim, que é necessário para uma pessoa ser doadora de sangue passar por exames e ter boa saúde, pois o seu sangue servirá para algumas pessoas que precisa recebê-lo para viver. Passar por exames e ter uma boa saúde, pois o seu sangue servirá para algumas pessoas que precisam recebê-lo para viver. Essa foi, né, o exemplo. Na 6, coração, pulmão. Bela, é porque assim, ó, na questão 6, ele está perguntando quais são os órgãos e tecidos que podem ser transplantados entre pessoas vivas, certo? O coração, ele não pode ser transplantado entre pessoas vivas. Por quê? Porque uma tem que morrer, o coração continuar
sendo útil para aquela outra pessoa que vai ficar viva, certo? Então, coração tem que ser entre uma pessoa morta e uma pessoa viva, certo? Por isso que o coração, ele não se inclui aqui. Só o pulmão, certo? O fígado. O pâncreas também não, tá? O pâncreas, ele só pode ser transplantado entre pessoas, uma morta e outra viva. Tá bom? Então, vocês têm que tirar o coração e o pâncreas. Ok? Pronto, na 9 era aquele texto, né, que eu falei para vocês que seria bem interessante a gente ter feito em sala de aula, né? Mas infelizmente não foi possível, tá? Agora nós vamos iniciar o nosso último conteúdo na página 122. Abram o livro de vocês na página 122, tá? A Cruz Vermelha. Como nós já falamos em relação aos doadores, né, de sangue, né, doadores de órgãos, tá? Infelizmente, agora nós vamos falar sobre a Cruz Vermelha, certo? A Cruz Vermelha, assim, gente, ela é muito útil. Por quê, tia? Porque a Cruz Vermelha é quem socorre as pessoas, certo? E isso a gente vai ver aqui, né, para começar, uma leitura, né, que vai falar um pouco da história, né, da Cruz Vermelha, tá? Há muitos anos, em 1863, foi fundada uma organização com o nome de Comitê Internacional para os Militares Feridos, certo? Então, essa campanha, né, essa organização, ela foi criada para os militares feridos, certo? Livro de ética, Joana. Nós estamos na aula de ética. Depois, em 1876, essa organização ela passou a ser conhecida como Comitê Internacional da Cruz Vermelha, certo? Então, lá, esse comitê, ele foi inaugurado, ou seja, ele foi inaugurado, foi fundado em 1863. Mas, com alguns anos depois, né, em 1876, ele foi dado e reconhecido como Comitê da Cruz Internacional da Cruz Vermelha, certo? Então, a Cruz Vermelha, ela é uma organização, ela sem fins lucrativos, ou seja, você não precisa pagar por aquele serviço, certo? Cujo objetivo principal é prestar socorro e assistência às pessoas que são vítimas de guerras e catástrofes naturais, né? Que são vítimas de guerras e das catástrofes. Como assim, tia? Terremotos, tornados, enchente, etc. Certo? Funciona dessa maneira. Tia só atende essas pessoas também, mas também atende aquelas pessoas que se acidentam gravemente, certo? Mas a Cruz Vermelha, nessa época, ela foi fundada para atender essas pessoas, né, que eram vítimas de catástrofes e de guerras, tá? Sua sede, ela fica na cidade de Genebra, lá na Suíça. Isso foi criado lá, então a sede é lá na Suíça, tá? Na Genebra, lá na Suíça. É dessa central que parte toda a organização e elaboração de planos, com a colaboração do governo, claro que o governo tem que colaborar para isso, certo? Por quê, tia? Porque sem o lucro do governo, certo? Sem a mãozinha lá do governo, não tem como continuar, certo? Por quê? Porque as pessoas utilizam não para fazer, né, pagamentos, é gratuito. Então, o governo ele precisa doar recursos para que a Cruz Vermelha também possa ter recursos, certo? Então, assim, para isso eles precisam colocar, né, para poder colocar em prática as metas assistenciais, o governo ele precisa, né, fazer a sua pequena boa ação, tá? Pode falar, ô Pedro Miguel. Tia, Oi. estava falando que a Cruz Vermelha foi criada lá na Suíça. Isso. Tanto que a bandeira da Cruz Vermelha até parece com a da Suíça. Com a da Suíça, exatamente. Mas é assim. Por isso que foi chamado de Cruz Vermelha, né? Por conta também da bandeira, né, da Suíça, certo? Muito bem observado, viu, Pedro Miguel?
Eu não estava nem me tocando nesse detalhe. Atualmente, a Cruz Vermelha ela ampliou o seu trabalho, claro, né? Vai passando de geração em geração e tem que ampliar e inovar os seus trabalhos, realmente, né? Além de proteger os prisioneiros de guerras militares, ela age em qualquer país em que haja violação dos direitos humanos, ou seja, como eu falei, certo? Faz distribuição de alimentos às vítimas de conflitos, ou seja, eles não trabalham só atendendo aquelas pessoas, eles também fazem doação de alimentos para aquelas pessoas que passaram por aquele conflito, né? Dá assistência médica, né, às pessoas e cuida também do saneamento dos acampamentos de refugiados ou detidos. Né? O trabalho dessa organização, gente, é muito bonito, né? Porque nenhum membro se envolve nas questões políticas ou militares, né? Eles trabalham por si, certo? Eles não se envolvem nem em lado político, nem militar, certo? Eles mantêm a neutralidade, trabalham para qualquer pessoa, nem trabalham só para o lado A e nem só para o lado B, certo? E nem só para os militares, eles trabalham para qualquer pessoa. Assim as pessoas precisam, né? E por isso eles são respeitados, né, entre os povos, né, para fazer o seu trabalho humanitário. As pessoas respeitam justamente por isso, né? Na página 123, nós iremos falar sobre a Cruz Vermelha Brasileira, tá, gente? No Brasil, essa entidade de natureza civil foi criada no dia 5 de dezembro de 1908, certo? Lá na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, veio da Suíça para o Rio de Janeiro e aqui foi feita a criação também, tá? O seu objetivo é o quê? É auxiliar de forma voluntária os necessitados de amparo, né? O que as pessoas que necessitam de amparo, né? Enquanto não havia guerra, nem catástrofes que a gente, graças a Deus, a gente não quer que aconteça, eles estavam dando assistência, né? Aquelas pessoas que estavam precisando de amparo, que não tem qualquer pretensão financeira. Hoje, há mais de 50 filiais espalhadas por 17 estados e 33 cidades. Ou seja, então já temos várias unidades, né, como vocês viram aqui, que estão espalhadas. Suas tarefas, elas variam um pouco, né, conforme a região em que estão localizados. Claro, cada um tem a sua, né, o seu modo de trabalhar. Apesar do objetivo ser o mesmo, certo? Mas a linha diretiva seguida pela Cruz Vermelha é a mesma para todas, foi o que eu falei para vocês, o objetivo é o mesmo. Avaliar a dor humana sem estabelecer qualquer diferença entre os que precisam. Atuam em lugares com conflitos, ou seja, aqueles lugares que têm guerras, né? E tem estados de violência e repressão, sejam eles civis ou militares. Como eu falei, eles são neutros, né? Tem aquela neutralidade. A Cruz Vermelha, ela estabelece igualmente ações para aprimorar a saúde. O bem deles é visar a saúde, certo? Impedir o aparecimento de enfermidades e para diminuir a dor das vítimas de situações calamitosas, certo? Então, eles ajudam, né, nisso aí, né, diminuindo a dor das vítimas nessas situações de calamidade, certo? Fique por dentro. Os países não cristãos colocam o símbolo vermelho de sua religião em vez da cruz. Por exemplo, Israel adota a estrela de Davi, certo? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, né? A solidariedade dessa organização é um exemplo para todos nós. A ajuda que ela presta pode ser de qualquer ordem, seja ela de alimentação, de agasalhos, educação, cuidados médicos, proteção e entre outros, né? É um belo exemplo, viu, gente? Que tal seguirmos esse grupo ao nosso modo? Isto é, ajudando cada um que encontramos, simplesmente com uma ação humanitária sem outros interesses. Ou seja, ajudar por ajudar, não ajudar para receber, certo? Porque você ali vai estar ajudando para receber o carinho em troca, não dinheiro, não bens materiais, certo? A gente precisa ajudar de coração, aquele belo coração que todos nós temos, que eu sei que eu tenho e vocês também, certo?
Assim, faremos nosso próprio grupo de ajuda. Será que em nossa escola, em nossa casa, em nossa rua e etc., né, em outros cantos, há necessidade de sermos colaboradores? Na nossa cidade tem, né? Necessidade também da gente ser colaborador. Quem sabe um dia você não será membro da Cruz Vermelha? Aí é um caso também a se pensar, né? Aqui ele deu, né, alguns exemplos das cruzes entre os países, né? Porque cada um adota a sua. Apesar da Cruz Vermelha ser essa cruz vermelha, uma cruz vermelha, certo? Então não tem como, tá? Gente, esse conteúdo ele é muito bom de se trabalhar, certo? Porque são conteúdos, né, bem flexíveis que trata de coisas também do nosso interesse, certo? Vocês irão fazer a atividade da página 124, 125, 126 e 127. Na 128 tem um textinho, né? Que a gente pode estar lendo na próxima aula, que na próxima aula nós vamos só corrigir a atividade, vamos fazer revisões, né? Aí a gente vai e faz a leitura do texto, tá? Na questão 1, ele diz assim: a Cruz Vermelha realiza um trabalho com o objetivo de prestar socorro às pessoas vítimas de acidente de motos, catástrofes naturais, violência no trânsito, protestos e manifestações ou guerras, né? Aí vocês vão marcar. Tem duas opções aí para vocês marcarem. 2. Observe as imagens e escreva o trabalho realizado pela Cruz Vermelha no espaço a seguir. 3. Complete as frases com as palavras que informam alguns dos principais papéis do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Certo? Aí vocês vão completar. Na 4, com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre outras instituições que, como a Cruz Vermelha, trabalham na assistência a pessoas em situações de risco e coloque os resultados abaixo. Aí vocês vão colocar a instituição e o que eles fazem, certo? Como é a Cruz Vermelha. Questão 5, para vocês combinarem as colunas, né, e as linhas de acordo com os símbolos do diagrama e descobrir o que está escrito, né? 6, dentro dos temas vistos nessa unidade, quais deles chamou mais sua atenção? Por quê? 7, qual a importância de estudá-los para a sua formação? E a 8, eles têm ligação com o exercício da cidadania? Sim ou não, e justifique sua resposta. E a 9, né, é para vocês desenharem e pintar no quadro abaixo a interpretação sobre a letra da música que ouvimos. A música aqui, ó, Viver em Paz, de Nando Cordel. A gente pode até ver a possibilidade de escutar ela na outra aula, né? Vamos ver como é que vai ser. Tá bom? Entendido? Já vou colocar lá a atividade para vocês, caso vocês, né, se confundam aí em fazer atividade. Já são 8 horas, certo? Desejo para vocês um ótimo dia, que tá excelente o dia de hoje, né? Super frio, né? Tá uma delícia, ótimo para dormir. A gente não pode, mas a gente tem vontade, né? Então, assim, desejo para vocês, né, esse ótimo dia. Beijos, abraços e até amanhã, tá? Tchau, tia. Tia, Oi. já que o dia está frio, eu aproveitei para me deitar aqui. Aí no intervalo eu posso, sei lá, ficar aqui, me deitar com o ventilador ligado, pronto. Pois tá. Tchau, gente. Tchau, tia.